Peixes, algo começa a destravar e essa leitura te mostra aonde isso te leva. Sejam todos muito bem-vindos ao Lar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva e intuitiva para os piscianos. Lembre-se que é uma leitura atemporal, o momento que você chegou aqui é o momento exato. A espiritualidade não é o endereço, tá bom? E também é uma leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar contigo. Tá bom? Pegue apenas aqui o que ressoar. Muito obrigado por tanto carinho que vocês têm por mim, pela Luar. Eu sou muito grata por todos vocês aqui, meus queridos. Vamos lá? Vamos iniciar aqui, ver aqui qual é o movimento que vem, que começa a se destravar agora na energia de peixes. Peixes. Pagenzinho de espadas e a rainha de copas. Bom, aqui Peixes tá com outro olhar, tá? Uma nova visão. Começa a olhar para coisas aqui que de repente tu não estava percebendo antes ou não estava dando muita importância. Que é questões mais do teu sentir, né? Da tua espiritualidade e... Enfim, Peixes começa a despertar para algo, e esse algo é um conhecimento, é algo que tu acessa, pode ser um estudo, pode ser um livro que tu leu, por exemplo, e tu começou a despertar para aquele tipo de assunto que tu desconhecia antes, né, profundamente, é algo que vem aqui em relação ao teu sentir, a entender mais aqui o que acontece dentro de ti, a te entender melhor. E aí, com tudo isso, o que acontece? Tu começa a te nutrir, a te cuidar, a se amar mais, a se respeitar mais, né? A fazer que o movimento ele volte para ti, né? Que tu devolva isso para o teu interior. E nutrindo cada vez mais o teu autoconhecimento, a tua espiritualidade, te cercando de coisas positivas e automaticamente a consequência disso é que tu finaliza alguns ciclos de dor, de sofrimento e as coisas ficando melhores a partir de agora. Por que elas vão ficar melhores? Porque acabou o problema? Não, às vezes o problema ele continua. É o nosso olhar, é a nossa visão em relação a isso, o nosso entendimento, o que a gente entende em relação a esse sentir, a forma que a gente vê, a forma que a gente pensa que muda aqui. Então é tu olhando para alguma coisa, tá? E tá muito aqui, tem muito uma questão de criança interior, eu ia falar sobre isso, vem a carta do Sol, tá? E algumas questões aqui do teu passado, no sentido de pode estar relacionado à mãe, tá? Para algumas pessoas, não para todas. Mas tem uma questão de carência, de criança interior, de cuidado em relação a isso. Então hoje eu enxergo o meu eu do passado, aquela criança chorando, lutando por questões que não entendiam naquela época e hoje eu consigo entender, hoje eu tenho a luz do conhecimento, o sol vem clareando essa informação, o sol vem trazendo realmente a claridade, o entendimento em relação a essa inocência que existia lá no passado e que hoje talvez tu carregou isso por um bom tempo na tua vida, por inocência mesmo, por ingenuidade, e não tinha se despertado para algumas questões. Então, alguns cenários que na tua mente era para ser aquilo ali, porque tu foi educado, foi criado daquela forma, hoje tu já vê que não é. E aí que cai isso, entende? Sai esse véu de inocência. E eu enxergo a vida hoje diferente. Isso traz porque daí entende por que tu estava sofrendo, por que tu estava doendo tanto. Porque talvez tu estava lutando com coisas ou que tu não tinha o conhecimento necessário, ou que tu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E quando tu entende, é como se tu estivesse descortinando o véu de
não de ilusões, mas de uma ignorância no sentido de eu não tinha acessado isso ainda. Então, quando a gente não entende, ou não conhece alguma coisa, a gente se torna ignorantes no sentido de eu não conhecia isso ainda, agora eu conheço. Então agora eu começo a entender e a estudar sobre esse assunto. E junto com esse estudo, com esse conhecimento, tu desperta saberes. E esses saberes é o que libertam do sofrimento. Tá? Te trazendo renovação, te trazendo cura emocional, tá? E te trazendo aqui a questão do amor. Para muitas pessoas o perdão. Tá? Uma independência aqui, tá? Totalmente aqui, tu te tornando independente, entendendo o teu valor, tá? Entendendo aqui o que tu merece, o amor que tu merece e também se doando amor. Hoje tu não nega mais as tuas dores. Hoje tu encara elas de frente. Isso aqui é uma carta de bloqueio, de eu não enxergo, eu nego e boto para baixo do tapete. Isso aqui talvez é o teu passado e tu despertando para isso agora. Hoje essa espada ela está em ação. Com determinação, com coragem, eu vou enfrentar esses meus anseios, tá? Essas minhas dores. Eu vou botar essa criança no colo. Se vocês enxergarem aqui nesse tarô, embaixo do trono dessa rainha de copas tem uma criança. Eu vou aproximar que eu quero que vocês enxerguem isso aqui. Olhem bem aqui. Conseguem enxergar? Essa criança, ela não pode estar coagida ali embaixo. Ela precisa estar no teu colo. Ela precisa estar aqui em evidência como essa taça. E tu só vai fazer isso quando tu trouxer a renovação. Essa criança, ela traz a renovação. E aqui, o amor. Essa taça é o que te liberta. Essa taça é a taça do amor próprio, da cura emocional, da libertação emocional, da tua independência emocional. Tu não está preso, tu não está coagido, tu não está abandonado. E tu pode, a qualquer momento, tirar essa criança do calabouço, tá? E colocar ela no teu colo e nutrir ela com amor e com cuidado. Essa criança é tu. Essa criança é parte de ti. E tá precisando e tá necessitando de colo, de carinho, de amparo, de entendimento. De entendimento. Peixes, que leitura. Rainha de copas. Tem uma forte conexão com a mãe aqui, tá? Para algumas pessoas tem, tá? Uma questão aqui com mãe muito forte. Mas se não, é tu aqui acessando a tua potência mesmo. E aqui não é masculino e feminino, mas é a tua potência como criatividade, com amor, com nutrição, com amor em abundância. Tu sabendo dar limites, tu sabendo direcionar a tua vida com consciência hoje, não com sofrimento. E não tentando se segurar em situações que não te levavam a lugar nenhum, só em sofrimento e em desgaste. O que mais que tem aqui para peixes? A roda da fortuna. As movimentações acontecendo. O rei de ouros. As movimentações acontecendo, tá? A situação mudando. Tô entendendo aqui muitas coisas que oscilavam na tua vida, que oscilam ainda na tua vida, mas com entendimento. E hoje tô te sentindo muito mais segura, mais dona de ti, sabe? Te nutrindo, te cuidando das tuas coisas do teu dia a dia, construindo as tuas coisas com autoridade, com organização, com responsabilidade, tá? Então aqui tu te tornando
responsável. Olha o imperador e o rei de ouro. E o rei de ouros, um do lado do outro. Pode ter um papel masculino aqui? Tem. Assim como tem a mãe, tem o pai aqui. Para algumas pessoas. Tá muito forte, porque aqui tem a rainha de copas e a imperatriz. O rei de ouros e o imperador. Essa leitura aqui, só com essas cartas aqui, gente, eu poderia ficar falando muito tempo aqui, tá? Como é leitura coletiva, eu não me aprofundo tanto. Mas isso aqui daria muito assunto, tá? Porque, assim, essa criança, ela sofre ainda por vários motivos. Ou porque tu teve aqui uma carência de mãe, tá? Ou talvez tu teve um pai muito autoritário aqui, que te exigiu muito, te cobrou muito. E hoje tu tenta, de repente, a perfeição, a beleza, para não desonrar este pai. Tá? E aí tu te cobrando muito, tu te exigindo muito. E eu vou parar por aqui, mas eu acho que já dá para entender muito bem onde a gente pode ir por essa leitura, tá? O que acontece? De alguma forma tu também começa a te ser responsável por tudo isso, e tu começa a organizar tudo dentro de ti, nas tuas emoções, na tua mente, nos teus, né, os teus sentimentos começam a entender tudo isso. E aí tu começa a organizar a tua vida de uma forma diferente, a trazer a liderança, o comando para a tua própria vida. É onde tu pega as rédeas e diz, não, eu que vou comandar isso aqui agora, porque afinal de contas eu sou um adulto. Eu sou um adulto e eu consigo entender, eu consigo me curar, eu consigo dar o amor que eu necessito, eu consigo aqui organizar a minha vida. E o jogo vira a teu favor, a roda da fortuna. A morte. Acaba um ciclo de dor aqui, tá? Aqui tu coloca, e eu vou falar pai e mãe, mas não é para todos, mas tu coloca mãe no seu lugar, pai no seu lugar, e tu assume o teu papel, a tua vida, tá? Existe a finalização de um ciclo, de um padrão, e esse padrão pode ser repetitivo. Como que vem isso? Com análise, com estudo, com aprofundamento de tudo que tu tá acessando aí a partir de agora, que tu tá despertando para isso. Então, assim, hoje eu entendo e agora eu vou começar a estudar, eu vou me silenciar, eu vou entender, eu vou buscar aqui a compreensão para que eu tenha consciência para eu brilhar, para eu ser abundante, para eu ser produtiva, para eu me tornar quem eu quero ser. Sem limitações, sem medos, sem tristeza, sem mágoas, sem ressentimento, sem culpa. Tá? Aqui tu tem a autonomia para ser o protagonista da tua vida, equilibrando as polaridades masculino e feminino. Então, de repente, tá muito em desequilíbrio também isso aqui na tua vida, hoje, tá? A sacerdotisa trazendo essa dualidade. Precisa também dar uma olhada nisso, dependendo aqui, é leitura coletiva, então eu vou falando, mas realmente, assim, se tu quiser te aprofundar mais nisso aqui, se tu tá se identificando, eu deixei link aqui onde tu pode falar comigo sobre as leituras particulares, será um prazer te conhecer, tá bom? Também outros links ali, para te tornar membro do canal, seja bem-vindo. E já vou aproveitar aqui, já vou pedir teu like, a tua inscrição é importante para o crescimento do canal, eu serei muito grato com a sua contribuição, tá? Isso também faz com que vocês ganhem as leituras bônus, que são bem legais. Então, se essa leitura aqui não está ressoando contigo, deixa seu like igual para que tu ganhe, tenha a opção, a oportunidade de ganhar uma leitura extra, tá bom? A justiça, realmente esse jogo aqui, peixe, está muito profundo, tá?
Tá muito profundo. Não vou conseguir destrinchar ele assim e falar tudo que eu poderia falar neste período. Mas o que eu posso falar, 9 de espadas, o que eu posso falar é o seguinte: existe uma certa ansiedade, uma certa preocupação, uma certa, até para algumas pessoas aqui, uma preocupação muito forte, tá? E ansiedade, falta de sono, ó, a morte aqui novamente, ó. Com algumas coisas que estão te ferindo, que estão realmente te trazendo sofrimento, tá? Mas acaba esse ciclo. Acaba esse ciclo, ele vai acabar, tá? É um padrão aqui de repetição, sim. Um padrão de repetição por quê? De desequilíbrio mental e emocional, no sentido, nossa, parece que a minha vida tá sempre oscilando, eu nunca consigo me satisfazer, o que que acontece comigo, por que que isso acontece? Vai investigar o passado, porque a justiça, ela vem muito com isso, né? Trazendo esse desequilíbrio. E muito porque, assim, os nossos primeiros juízes que foram nossos pais, né? E eles estão presentes aqui também. Então, o que era certo e errado na tua educação, hoje não é mais certo e errado para ti, como adulto. Então, tu cresceu com muitas crenças, tu cresceu com muitas questões para serem desbloqueadas e finalizadas. Eles não fizeram por mal lá no passado, mas eles te ensinaram da forma que eles sabiam, da melhor forma possível, o que eles podiam te dar naquela época. Então, existe uma questão aqui de falta de valorização de quem tu é, de valor, né? A gente tá falando de valor, a gente tá falando de autoestima, a gente tá falando do que é justo para ti. E às vezes tu te coloca em lugares que não são justos para ti, porque tu não soube, tu não teve essa questão. Porque lá atrás houve muita rigidez, muita cobrança, talvez muita falta emocional, padrões aqui difíceis de lidar, porque afinal de contas são humanos também com defeitos, né? Então, aqueles padrões precisam ser quebrados. E vai ser quebrados por ti, não vai ser por ninguém. Então é isso aqui que vem falando, tá? Mais uma aqui pra gente fechar. Ó, o imperador novamente, tá? A estrela e o pendurado, tá? Aqui existe um despertar de consciência muito forte, tá? Um despertar de consciência muito forte, tá? De tu encontrando aqui a tua estrela guia, a tua estrela polar, e ainda com medo, de repente, de desapontar aqui alguém, tá? Mas hoje tu pode organizar a tua vida, tu pode assumir a liderança e seguir o teu propósito de vida, tá? Tu consegue se desprender de uma energia de estagnação, de aprisionamento, de padrões que foram implantados, de crenças limitantes, de tudo que te aprisiona, de tudo que te mantém preso e não faz com que tu evolua. Então hoje tu tá despertando e indo em busca do que tu quer para tua vida. 9 de paus, tá cansativo, tá exausto essa situação, tá, mas eu tô me mantendo firme, eu sou resiliente e eu vou aqui me manter firme com as minhas posturas porque eu sei o que eu quero para mim. E o que tu quer para ti é estrutura, segurança. Tu quer te descobrir aqui o porquê, o que está acontecendo na tua vida, quais são as tuas causas, para que tu tá lutando, para onde é que tu tá indo, qual é o meu propósito de vida, por que eu tô aqui. Tem muitos questionamentos aqui nesse jogo, tá? E assim, é um jogo de reflexão bem profunda, peixe, sim. Como eu disse, tá? O que saiu aqui eu precisaria de pelo menos mais 1 hora pra gente conversar. Não vai dar, tá? E até porque é leitura particular, leitura coletiva, tá? Mas eu acredito que deu para entender. E o mais importante é que eu vejo que tu consegue isso. Tu consegue fazer com que a tua autenticidade, com que a tua estrela brilhe e se sobressaia a tudo isso. Porque, por uma coisa só,
porque tu tá tendo entendimento, tu tá dando luz ao conhecimento e tu não tá evitando o sofrimento, tu tá buscando o saber. E esse saber, ele vai te libertar, tá? Deixa eu ver um conselho aqui. Ainda existem aqui muitas possibilidades, por mais que tu te sinta desgastado, existe ainda uma força vital muito forte aqui para que tu prossiga e encontre um caminho mais tranquilo, mais harmonioso, de amor. Falando em amor, aqui o valete de copas trazendo o perdão, tá? Tem uma questão aqui de perdão muito forte. Olha, o imperador, novamente, aqui nós temos o imperador e o sol duplamente no teu jogo. Volta o imperador ele sai 3 vezes no teu jogo. O sol sai 2 vezes, tá? 9 de copas, 9 de terra de novo aqui, tá? E aqui o movimento começa a acontecer com o cavaleiro de ar, tá? E aqui tu te tornando determinado, buscando as informações, incansável, eu vejo que tu tá buscando entendimento sobre, de repente, pesquisando coisas do passado, tá? Sobre a tua base familiar, sobre a tua estrutura, ok? Mas também hoje tu trilhando um caminho mais tranquilo, com mais estruturação, com mais lógica, tá? Liderando a tua própria vida e mais do que isso, trazendo aqui a renovação e desfechos felizes para essa história. Então tu sai aqui de uma forma livre, de uma forma leve, com sucesso, tu sai vitorioso disso, entende? Então, tenha confiança em si mesmo, não desista, tá? Dos teus propósitos, não desista da tua luta, do que tu deseja para ti. A estrela vem falando aqui que tu vai vencer isso e existem, aqui é um desfecho feliz, o sol duplamente, a estrela, é um jogo totalmente profundo assim, ó, gente, no extremo mesmo, mas vocês conseguem aqui a sua independência, o mais importante é que vocês conseguem vencer tudo isso, tá? E jogo extremamente espiritual, tá? Também, muito espiritual e muito interno, muito íntimo, esse jogo é muito íntimo. Parece até uma leitura particular aqui, tá? Por isso que eu não quero me aprofundar tanto, porque são muitas pessoas aqui, tá? Mas tenha confiança em si mesmo, no teu sentir, porque tu tá muito no caminho certo, tu vai conseguir o que tu deseja. Sonho, realizações, desvendar algumas questões, entender por que essa criança ainda tá chorando, pedindo colo. Tu vai entender tudo isso daqui a pouquinho, tá bom? Deixa eu tirar aqui um conselho. Nossa, que jogo. Que jogo. Sei exatamente aquilo que mais deseja no seu coração. Você vai realizar sim. Aprenda a confiar. Tenha claro o que deseja e confie no meu agir. Existem inúmeras possibilidades para que isso aconteça e não apenas um único caminho possível. Abra mão de querer controlar tudo. O imperador ele traz isso também, tá? Rigidez e querer controlar tudo. Cuidado com isso, tá? Porque às vezes tu pode ser muito rígido e muito mandão e perde um pouco a flexibilidade das coisas, tá? As coisas vão se desenrolar da melhor e mais elevada maneira. Assim que você conseguir entregar e confiar. Entregue e confie, porque aqui tem um agir espiritual na tua vida, tá bom? Eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura, deixa seu like, se inscreva no canal. Meus queridos, gratidão por tanto carinho de vocês aqui, muito, muito obrigado. Até mais!